uma lei imutável. O Senhor Deus, o Rei do Universo, escreveu os 10 mandamentos no Monte Sinai para todas as nações, para que todos reconhecessem a sua supremacia e autoridade. Os 10 mandamentos é uma lei moral, é uma lei eterna, é a transcrição do seu próprio caráter, porque ele é santo. É uma lei santa, justa e boa. Todas as nações vão ser julgadas pela lei moral, os 10 mandamentos. No livro de Eclesiastes está escrito, no capítulo 12 e versículo 13: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. O resultado de não reconhecer a autoridade dessa lei, os transgressores terão consequências. No livro de Isaías, no capítulo 24 e versículos 5 e 6, está escrito: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Deus é amor, mas também é justo. O próprio Deus escreveu os 10 mandamentos. Está escrito no livro de Êxodo, capítulo 31 e versículo 18. É importante reconhecer a autoridade do Supremo Rei do Universo. Ele nos deu o livre arbítrio, mas escolhas erradas trarão consequências. Sem obediência aos seus mandamentos, nenhum culto pode ser agradável a Deus. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Em Provérbios 28, versículo 9, está escrito: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Os 10 mandamentos encontram-se no livro do Êxodo, capítulo 20 e versículo 1 até 17. Todos vão ser julgados pela lei moral, os 10 mandamentos. Aqueles que reconhecerem a autoridade dos mandamentos do Senhor Deus obedecerão por amor. Quem ama o Senhor Deus ama sua lei. Quem obedece, usando a razão e a inteligência, são livres e felizes. Porque quem transgride a lei é escravo. Não existe transgressão sem uma pena, e a penalidade é a morte eterna. Por isso
Ele nos deu o livre arbítrio. E cada um é responsável pelos seus atos. O Senhor Deus aceita obediência por amor, porque Ele é amor. Você o ama? Com toda certeza, Ele vai reivindicar sua justa autoridade aqui nesse planeta. A lei moral, os 10 mandamentos, é denominada a lei do Senhor. É chamada a lei real. Existia antes da queda do homem. Foi falada pelo Senhor. Foi escrita pelo dedo de Deus. Foi escrita em tábuas de pedra. Foi colocada na arca. É uma lei perfeita. É uma lei eterna. É santa, justa e boa. É uma lei espiritual. É uma lei que dá alegria. Não se pode mudar. Não foi por Cristo abrogada. Não foi abolida. Contém um sábado semanal. O sábado semanal é um monumento comemorativo da criação e é eterno. Cristo veio engrandecer a lei. Deve ser observada por todos. É a norma do juízo. Aqui estão as referências bíblicas. Em Salmo 1, 2, Tiago 2, 8, Romanos 5, 12, 13, Deuteronômio 4, 12, 13, Êxodo 31, 18, Deuteronômio 10, 5, Salmo 19, 7, Mateus 5, 18, Salmo 19, 18, Romanos 7, 14, Romanos 7, 22, Salmo 119, 97, Lucas 16, 17, Mateus 5, 17 e 18, Romanos 3, 31, Êxodo 20, 8 e 11, Êxodo 20, 10 e 11, Êxodo 31, 17, Isaías 42, versículo 21, Mateus 19, 17, 1 Coríntios 7, 19, Tiago 2, 10 e 12. Aqui são as referências bíblicas para quem quiser conferir. Essa lei moral é a base dos eternos princípios do fundamento do governo do Senhor Deus. A obediência é o fruto da salvação. Disse o Senhor Jesus: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. São João 15, 4. A lei moral, os 10 mandamentos, é, por natureza, indestrutível. A dignidade celestial, o Todo-Poderoso, jamais ordenou ninguém mudar nenhum tio dessa lei. É a lei do Senhor Deus, o monarca do universo. Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. Está escrito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Alguns entendem que são 2 mandamentos, mas são 10. 4 para com o Todo-Poderoso, o Criador de todo o universo, e 6 para com o próximo. O 5º mandamento é uma promessa: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Lucas, capítulo 16 e versículo 16, está escrito: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. No versículo 17 está escrito: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. O Senhor Jesus andava na terra com seus discípulos, a lei em pessoa. Muitos compreendem que João Batista veio aqui na terra para fazer um trabalho, e esse trabalho finalizou a lei, porque está escrito no versículo 16 que a lei e os profetas duraram até João. João era apenas um precursor do Senhor Jesus. Ele disse: importa que ele cresça e eu diminua. Em Mateus capítulo 12 e versículo 1 até 8, é muito importante esse capítulo. O Senhor Jesus e seus discípulos passavam pelas searas e teve fome. Era um dia de sábado. Os discípulos estavam com fome. Então colheram espigas e comeram, e foram criticados pelos inimigos do Senhor Jesus, os fariseus, dizendo que não era lícitos o que os discípulos faziam. Nota, eles estavam com fome, colheram espigas e comeram. Eles não colheram sacos e colocaram sobre camelos para ir ao mercado vender. Então muitos não entendem, assim dizem com ignorância, a respeito de trabalho no sábado. Outros criticam: se não trabalham nesse dia, não deve comer. Isso significa ódio contra o Senhor Jesus e seus seguidores. São os fariseus modernos e servos de Satanás. Satanás, Anás e Caifás odiavam o Senhor Jesus. Então estudavam o texto, torciam o contexto para criar um pretexto. Estes são os servos do diabo que odeiam a santa lei do monarca do universo, que serão consumidos pelo fogo e enxofre, junto com o diabo, os anjos maus. O 4º mandamento é o dia santificado por Deus, o sábado bíblico semanal. Para quem não sabe, sábado é dia santo. Para aqueles que não sabem, os 10 mandamentos se encontram também no Novo Testamento. Quem quiser conferir, aqui estão as referências. Mateus 4:10, João 5:21, Atos 17:29, 1 Timóteo 6:1, Mateus 24:20, Marcos 2:27-28, Hebreus 4:9 e 10, Colossenses
1:16, Mateus 19:19, Romanos 13:9, Mateus 19:18, Marcos 10:19, Romanos 7:7, Romanos 3:31, Lucas 23:54-56, Efésios 6:1, 2 e 3. Aqui estão as referências bíblicas para aqueles que quiserem conferir. Resumindo, os 10 mandamentos é a lei moral. Todos vão ser julgados pela lei moral, os 10 mandamentos. Nações, tribos, línguas e povos. A lei cerimonial foi temporária e provisória. Era uma lei que consistia em ordenanças. Era um sistema sacrificial que cessou na cruz. Foi abolida porque não era necessário após o sacrifício do Filho do Senhor Deus. Muitos confundem a lei cerimonial com a lei moral. É necessário estudar com cuidado, porque uma não tem nada a ver com a outra. São duas leis distintas. A lei cerimonial foi denominada a lei de Moisés. Foi chamada a cédula das ordenanças. Foi dada depois da queda do homem. Foi promulgada por Moisés. Foi colocada ao lado da arca. Nenhuma coisa aperfeiçoou. Era uma sombra das coisas futuras. Tinha apenas a sombra dos bens. Não era espiritual. Era-nos contrária. Foi mudada por necessidade. Foi cravada na cruz. Foi desfeita por Cristo. Tinha sábados anuais. O sábado anual cessou com a cruz. Cristo veio abrogá-la. Não necessita de ser guardada. Não é norma do juízo. Quem quiser conferir, está escrito em Neemias 8:1, Atos 15:5, Colossenses 2:14, Efésios 2:15, Hebreus 10:1, Hebreus 9:9, Deuteronômio 4:44 e 45, Êxodo 24:4, Deuteronômio 31:9, Deuteronômio 31:24, Deuteronômio 31:25 e 26, Hebreus 7:19, Hebreus 9:10, Hebreus 7:12, Levítico 23:24, Levítico 23:39, Colossenses 2:14, 16, 17, Hebreus 7:18, 19, Atos 15:5 e 24. Nessas passagens bíblicas estão escritos a respeito da lei cerimonial. Quem quiser estudar, vão compreender claramente o que é a lei cerimonial. Não tem nada a ver com a lei moral. O Senhor Deus, o Rei do Universo, é o Criador e mantenedor. Ele criou e mantém todo o universo, com o seu poder incomparável, imensurável, que seres finitos
não podem compreender e entender algo tão grandioso que foge da compreensão humana. Alguns tentam explicar e acabam especulando, o que não pode entender em sua plenitude. Nunca um mortal poderá entender o que não foi revelado. A palavra do Senhor Deus, a Bíblia Sagrada, revela só o que nós mortais podem entender. Ele disse: haja e houve. O Senhor Deus criou todos os planetas e todos os mundos que não sofreram a decadência causada pelo pecado. O Rei do Universo está entronizado entre os querubins e serafins. O seu trono é eterno. No livro de Ezequiel, no capítulo 1 e versículo 1 até 28, está escrito a respeito do seu trono. No livro de Isaías, capítulo 40 e versículo 22, está escrito que ele está assentado sobre o globo da terra. No livro do Gênesis, capítulo 1 e versículo 1 até 31, está escrito a respeito da criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O Senhor Deus nos deu 2 livros maravilhosos: a Bíblia e a natureza. As palavras e obras de Deus são inseparáveis. O Senhor Deus se comunica com a humanidade através de suas palavras na Bíblia. A Bíblia ilumina a natureza e a natureza testifica de Deus. O menor átomo que existe testifica do poder criador. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é o único soberano que existe eternamente. Fé e razão. Deus, porém, revelou-se nas Escrituras evidências suficientes da sua própria existência, seu caráter e veracidade de sua palavra. No livro do Êxodo, capítulo 20, e versículo 8 e 11, encontra-se o selo da criação do Senhor Deus, autêntico para o tempo e a eternidade. A obra da criação não pode ser explicada pela ciência. Que ciência pode explicar o mistério da vida? Na criação, Deus não dependeu de matéria pré-existente. Falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Salmo 33 e versículo 9. Todas as coisas materiais ou espirituais aparecem diante do Senhor e foram criadas para seu próprio desígnio. Os céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, vieram à existência pelo sopro de sua boca. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Eu fiz a terra e criei o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Isaías 45, 7 e 12. Eu os chamei e aparecerão juntos. Isaías
48:13. O Senhor Deus, o Rei do universo, é o Criador e mantenedor das coisas visíveis e invisíveis. É o poder de Deus em contínuo exercício que mantém a Terra em equilíbrio em sua rotação. Acima das perturbações da Terra está Ele sentado em seu trono. Tudo está patente ao seu exame. Ordena o que melhor parece a sua providência. No livro de Daniel, capítulo 7, versículo 9 e 10, está escrito a respeito do juízo. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. O Senhor Deus, como um juiz em seu tribunal, é Ele fonte de todo ser e de toda lei, que deve presidir ao juízo. E santos anjos, como ministros e testemunhas de milhares e milhões, assistem a esse grande tribunal. Os livros de registro no céu, nos quais estão relatados os nomes e ações dos homens, devem determinar a decisão do juízo. Há também um relatório dos pecados dos homens, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal, de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Disse o Salvador: por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Eclesiastes 12:14. São Mateus 12:36, 37. Os propósitos e intuitos secretos aparecem no infalível registro, pois Deus trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. 1 Coríntios 4:5. No livro de Isaías, capítulo 65, 6, 7, está escrito: eis que está escrito diante de mim as vossas iniquidades. A obra de cada homem passa em revista perante Deus. A lei de Deus é a norma pela qual o caráter e a vida dos homens serão aferidos no juízo. O Senhor Jesus aparecerá como advogado, a fim de pleitear em favor dos arrependidos perante Deus. Todos que verdadeiramente se tenham arrependido dos pecados. Arrependimento antes de irem para a sepultura. Arrependimento enquanto estão vivos. Depois da morte física, a ressurreição. Uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Está escrito no livro de Daniel, capítulo 12 e versículo 2. No tribunal do Senhor Deus existem livros que são registrados todas as obras, boas e más. Os participantes da justiça de Cristo estão em harmonia com a lei do Senhor Deus.
Seus pecados serão riscados e herdarão a vida eterna. Serão vestidos de vestes brancas, o símbolo do caráter do Senhor Jesus. A decisão final. Em Apocalipse, capítulo 20 e versículo 15, está escrito: os que não estavam escritos no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O Senhor Deus criou seres humanos, não criou robôs, e deu o livre arbítrio. A salvação é individual, mas as escolhas erradas terão consequências. A vida aqui nesse planeta é uma passagem. Existem lutas, mas também vitórias. Só perde quem quer. O Senhor Deus é infalível, é justo. Todos possuem razão e inteligência para fazer a escolha, a vida ou a morte. O conselho do Senhor Deus é: escolha a vida. O tribunal do Senhor Deus. Justiça e juízo é a base do seu trono. Está escrito no livro dos Salmos, capítulo 89 e versículo 14. Deus é amor, mas também é justiça. Assim como os traços da fisionomia são reproduzidos com precisão infalível sobre a polida chapa fotográfica, assim o caráter de cada um é fielmente delineado nos livros do céu. Ninguém ficará sem ter conhecimento do que Deus ordenou. A responsabilidade é individual e todos vão ser julgados individualmente. No livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 1, está escrito: toda a terra com uma mesma língua. Após o dilúvio, o povo resolveram construir uma grande torre para chegar até aos céus. O Senhor Deus não permitiu essa loucura, essa tolice, porque isso seria impossível. Então o Senhor Deus fez eles não falarem a mesma língua. Quando falavam, não entendiam. Assim tiveram que espalhar por toda a terra e pararam de edificar. O Senhor Deus interferiu porque foi necessário. Construir uma torre com tijolos até chegar aos céus era uma obra suicida. De repente começaram a falar idiomas que não entendiam. Só entendiam entre eles que foram espalhados, cada grupo. Então ficaram os grupos que entendiam o idioma uns dos outros. Como hoje existe as nações, cada um com seu idioma, língua. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 até 13, está escrito que os apóstolos do Senhor Jesus estavam falando outras línguas. Mas uma vez houve uma necessidade para o trabalho missionário ter êxito, porque ali havia muitas pessoas de outros países: Egito, Arábia, Líbia, Mesopotâmia, romanos, forasteiros. Os apóstolos não podiam falar todos os idiomas ao mesmo tempo. Então, o Senhor Deus operou um milagre, porque os discípulos falavam os
idiomas que todos entendiam em suas línguas. Os discípulos falavam sem intérpretes. Então todos ficaram maravilhados e surpresos, dizendo: o que significa isso? Nós estamos ouvindo em nossa própria língua. Não existe ali nada que não fosse útil. Precisava acontecer esse milagre. Deus não trabalha com tolices. Por isso, quem quiser falar línguas estranhas ou idiomas, é só procurar uma escola e faz cursos e estuda o idioma que desejar. Muitos não entendem e ficam confundidos com essa passagem bíblica. É só estudar com cuidado. Infelizmente, pessoas mal esclarecidas começam a praticar coisas como ilusão e contrafação de idiomas. Acabam entrando em êxtase e falam coisas que não sabem o que está dizendo e falam que recebeu o dom de línguas. Isso é origem do pai da mentira, Satanás, que faz estas contrafações. E pessoas vivem enganadas. Não precisam ficar enganadas. Estuda a Bíblia com cuidado, com certeza todo esse mal entendido desaparecerá. Quando o Senhor Deus acha necessário enviar uma mensagem, o mensageiro falará no idioma que a pessoa entende. Quando o anjo veio falar com Josué, porventura disse o que Josué não entendia? É claro que não. O anjo disse de forma que Josué entendia. Quando o anjo foi falar com Gideão, também disse o idioma que Gideão entendia. Quando o mensageiro celestial for levar notícia para Maria, porventura o anjo falou algum idioma estranho? É claro que não. O anjo falou o idioma que Maria falava, que ela entendia, sua língua materna. Maria entendeu a mensagem. Quando o mensageiro veio até o sepulcro avisar Madalena a respeito da ressurreição, ele disse alguma língua estranha que Madalena não entendeu? É claro que não. Madalena entendeu o que o anjo disse a ela, porque o anjo disse em seu idioma. Por isso, tenham cuidado com a contrafação. Isso é originado do querubim caído. Ele é mentiroso, é o pai da mentira. O Senhor Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Quem gosta de ser enganado? Quem gosta de enganos? Sentirá bem com engano. Quem não gosta, com certeza, sentirá mal. Aqueles que quiserem não serem enganados, estudam a Bíblia com cuidado e não participam com a obra do engano, pois a mentira vem do inimigo do Senhor Deus, e ele trabalha para destruir tudo que é bom. Não terá êxito com aqueles que realmente não desejam ser enganados. A Trindade é um assunto que muitos
Especuladores tentam explicar e entender. Na verdade, o que está revelado na palavra de Deus é para entender. O que não está revelado, ninguém poderá saber. Como uma criatura poderá explicar a Trindade? Porque a Trindade é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém poderá saber. É impossível. É insano. Um ser finito não pode explicar o infinito. Existe limitação para a criatura explicar algo tão profundo. Portanto, a Bíblia Sagrada tem informações para todos que desejam receber conhecimento espiritual para ter um caráter semelhante ao Senhor Jesus. O que a Bíblia revela a respeito da Trindade? O Pai, o poderoso Criador, o Filho, o Verbo com o Pai, o Espírito Santo com o Pai e o Filho na obra da criação. Deus, o Criador, o Senhor. Jesus, o Salvador. E o Espírito Santo, Consolador. A obra do Espírito Santo é guiar as pessoas ao arrependimento, para a salvação. São três que dão testemunho. 1 João 5:7. Jeremias 32, 18, 19. João 1, 2, 3, 14. Gênesis 1, 2. Gênesis 3, 15. Lucas 19, 10. João 3, 16. Mateus 28, 9. 19. João 16, 8. João 14, 26. Mateus 28, 20. Gálatas 5, 22, 23. A Bíblia revela a missão da Santíssima Trindade, unidos em poder, amor, interesse mútuo. São luz e poder. São eternos. Portanto, quem especula além do que está revelado nas Escrituras, o calar é ouro. Significa, não irá a lugar algum com especulação. Nesse assunto, o silêncio é ouro. No livro do Gênesis, capítulo 3 e versículo 4, está escrito: onde teve o primeiro engano e mentira. Então começaram as contrafações e ilusões, originado pelo inimigo da verdade. Ali está o primeiro médium espírita que Satanás usou para enganar. Ele usou a serpente. Esse engano causou a queda do homem, infelizmente. O engano é uma arma usada pelo querubim caído. Existem anjos de luz e anjos das trevas. Esses anjos caídos usam de todo artifício para iludir e enganar. Apresentam em locais específicos e ali atuam. Encontram pessoas despreparadas para enganá-las. No livro de 1 Samuel, capítulo 28 e versículo 11,
Satanás apresenta fingindo ser um morto. Ele toma a forma e imita a voz, até mesmo a caligrafia. Satanás usa um médium e escreve igual a pessoa que já faleceu. Ele personifica aos mortos. Muitos são enganados pela crença que o espiritismo seja meramente impostura humana, quando postos em face de manifestações que não podem considerar como sobrenaturais. Serão enganados e levados a aceitá-las como se fosse o poder de Deus. Estas pessoas não tomam em consideração o testemunho das Escrituras relativo aos enganos operados por Satanás e seus agentes. Outra contrafação satânica aconteceu quando os magos de Faraó quiseram contrafazer a obra do Senhor Deus. Contrafações e enganos são numerosos. O reino das trevas, unidos pelo seu líder, Satanás, durante muito tempo, tem aplicado na obra do engano as faculdades de seu espírito para adaptar suas tentações aos homens de todas as classes. As pessoas de cultura e educação apresentam o espiritismo em seus aspectos mais apurados e intelectuais, e assim consegue atrair muitos à sua cilada. Satanás faz surgir perante as pessoas a aparência de seus amigos falecidos. A contrafação é perfeita. A expressão familiar, o tom da voz são reproduzidos com exatidão. Ele age como um ator. A palavra do Senhor Deus é luz para todos que quiserem andar na luz, porque a verdade é a luz, o engano é trevas. No Salmo 119, versículo 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem quiser ter mais conhecimento, busca na palavra do Senhor Deus e terá luz e conhecimento para não cair nas ciladas do diabo e seus confederados. Os que buscam luz terão poder para desmascarar o inimigo da verdade em todas as contrafações e ilusões. O Senhor Deus não permitirá esse engano àqueles que buscam em sua palavra a luz. O Senhor Deus, em sua infinita sabedoria e amor, providenciou alimentos saudáveis, nutritivos e apetitosos, colocando sabores, cores para apreciarmos e degustarmos com alegria. No livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 29, está escrito: E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra,
e toda árvore em que há frutos, árvore que dá sementes, se-vos-á para mantimento. Isso significa alimento bom, saudável, natural. Para termos saúde, é importante ter uma boa alimentação. Nós somos o que alimentamos. Alimentação boa, sangue bom e limpo. As pessoas têm atraído sobre si enfermidades de várias espécies em virtude de seus próprios hábitos errôneos. Não têm procurado saber como viver de maneira saudável e sua transgressão das leis da saúde tem produzido um deplorável estado de coisas. Por causa das doenças existentes nos animais, o conselho é evitar esse tipo de alimentação. Sistema alimentar que exclui alimentos cárneos. O vegetarianismo é perfeitamente compatível com boa saúde, pois provê ao organismo todos os princípios alimentares essenciais, em quantidade e qualidade. É científico e econômico, e menos tóxicos, e fornece os melhores princípios para o crescimento, desenvolvimento, bem-estar e energia do organismo, em suas diversas modalidades de atividades e trabalho. O regime que o Senhor Deus proveu ao criar o homem, frutas, cereais, verduras e legumes. Os homens tinham vida longa e saúde, viviam até 900 anos. Repouso, exercício, ar puro, limpeza. Não tomar água na hora das refeições. Deve-se tomar água 1 hora antes ou 2 horas depois. O valor da saúde só é avaliado quando perdida. É melhor a prevenção do que a cura. Muita morte prematura poderia ser evitada. Existe também a penalidade para os que transgridem a lei da saúde. Todos são responsáveis diante do Senhor Deus a respeito da violação da lei da saúde. Está escrito 1 aos Coríntios, no capítulo 6, e versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. No final desse versículo está bem claro a quem pertence o nosso corpo. Se não formos fiéis no pouco, como podereis ser fiel no muito? Se não der valor no corpo mortal, como podereis valorizar um corpo melhor? O Senhor Deus tem poder e autoridade em toda a criação e obras feitas por Ele. O homem é obra-prima de sua criação. O homem faz parte do reino animal, mas não devem viver como os animais irracionais, que agem por instinto. O homem é um ser racional. Deve usar
a razão e a inteligência, procurando viver em harmonia com a lei da saúde. Assim terá vigor físico, mental e espiritual, pois através das leis estabelecidas pelo Senhor Deus, Ele deseja alegria, paz e felicidade para a sua obra-prima, o homem, que Ele criou conforme sua imagem e semelhança, para ser feliz. Ninguém jamais poderá ter boa saúde desrespeitando a lei da saúde. Ter boa saúde tem um preço: obediência. Não existe felicidade em pessoas enfermas. A doença traz sofrimento e desconforto. O corpo humano é formado de sangue, ossos, músculos, água. Devemos ter consciência. A responsabilidade é individual. Para aqueles que gostam do tabagismo, é importante saber que o fumo faz mal para a saúde. O fumo é um veneno lento, perigoso, por demais maligno, porque seu efeito é lento, paralisa os nervos, debilita e obscurece o cérebro, diminui o vigor físico e destrói algumas células do cérebro que são irreversíveis e deixa um mau cheiro insuportável, incomodando as pessoas. Contamina o ar, é desagradável. Os chás que contêm cafeína, café, álcool, não nutrem o organismo. Faz mal. Todos os tipos de estimulantes e narcóticos causam danos à saúde. Tudo quanto prejudica a saúde diminui o vigor físico, enfraquece as faculdades mentais e morais. A condescendência com qualquer prática nociva à saúde torna mais difícil uma pessoa discernir entre o bem e o mal, porque obscurece o intelecto e embota as sensibilidades morais. A personalidade de Deus revelada em Cristo. Como ser pessoal, Deus se revelou em seu Filho, o resplendor de sua glória, a expressa imagem de sua pessoa. Hebreus 1:3. Como um Salvador pessoal, Jesus veio ao mundo e subiu ao céu. Ele intercede nas cortes celestiais perante o trono de Deus em nosso favor. Cristo, a luz do mundo, velou o ofuscante esplendor de sua divindade e veio viver como homem entre os homens, a fim de que eles pudessem, sem ser consumidos, vir relacionar-se com o seu Criador. Por causa do pecado, houve uma separação entre o homem e Deus. O Senhor Jesus é o elo de ligação entre o homem e Deus. O Senhor Deus viu que era necessária uma mais clara revelação tanto de sua personalidade como de seu caráter. Enviou seu Filho ao mundo para tanto quanto a vista humana podia suportar. Manifestou a natureza e os atributos do Deus invisível. Cristo veio para ensinar às criaturas humanas o que Deus deseja que conheçam. O Senhor Jesus ensinou
um mais claro, mais distinto conhecimento de Deus através de sua presença. As Escrituras indicam claramente a relação entre Deus e Cristo, com igual clareza a personalidade e individualidade de cada um. Em suma, o Senhor Jesus revelou o caráter do Senhor Deus, porque ele disse: eu e o Pai somos um. João 10:30. A glória da cruz. A revelação do amor de Deus para com os homens centraliza-se na cruz. Tudo o que ele suportou, a mente humana é incapaz de compreender profundamente o Calvário. Só nos é possível dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Cristo crucificado por nossos pecados. Cristo ressurgido dos mortos. Cristo elevado às alturas. Eis a ciência de salvação que temos de aprender. O lugar santíssimo é a magnífica morada do Senhor Deus, a morada do Rei dos Reis, em que milhares de milhares o servem e milhões de milhões estão diante dele. Daniel 7:10. Onde serafins, seus resplandecentes guardas, velam a face em adoração. No templo celestial, morada do Senhor Deus, acha-se o seu trono, estabelecido em justiça e juízo. No lugar santíssimo está a sua lei, a grande regra da justiça pela qual a humanidade toda é provada. Santos anjos, magníficos em poder, o adoram com respeito e amor e reverência, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, capítulo 6, versículo 3. Houve uma grande guerra cósmica que está relatada no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Esta guerra aconteceu no espaço sideral, o terceiro céu. Foi uma rebelião ousada contra o governo de Deus e sua autoridade. O Senhor Deus criou anjos e homens e deu-lhes o livre arbítrio. Deus não aceita obediência forçada. Todos que possuem razão e inteligência obedecem por amor e nunca por obrigação ou imposição. Por isso, o livre-arbítrio é o poder concedido a todos os homens e anjos. Mas isso não quer dizer que o livre-arbítrio dá o direito de faltar com respeito à autoridade suprema do monarca do universo. Livre-arbítrio é o poder de escolha entre o bem e o mal. Quem escolhe o bem respeita e obedece o Criador. Quem escolhe o mal se ajunta em rebelião
com o rei do inferno das trevas, esse é o querubim caído. O mal não pode prevalecer perante o Senhor dos exércitos. Os exércitos de anjos de luz e poder prevaleceu no combate contra o mal, comandados por Miguel, o príncipe do exército do Senhor. E as forças do mal, comandadas pelo dragão Satanás, não prevaleceu. Essa guerra que começou no espaço sideral terá o fim com o Armagedon. Duas forças antagônicas que se confrontam querendo obter a supremacia. Nessa batalha final, só duas classes de pessoas se confrontam: os que servem o Senhor Deus e os que não servem. A luta é a decisão entre o bem e o mal. Os que não obedecem ao Senhor Deus combaterão pelo domínio universal, sem respeitar a autoridade do Rei do Universo, como Criador e Senhor, e vão querer impedir os que querem amar e adorar livremente o monarca do universo. Sob a liderança de Satanás, esses agentes satânicos querem restringir a liberdade de consciência. Farão leis corruptas para obter meios de impedir a liberdade de consciência para aqueles que querem obedecer ao Senhor Deus. No livro de Atos, capítulo 5 e versículo 29, está escrito: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa é a política de Satã, que opera para fazer o mal. Mas aqueles que amam o Senhor Deus de verdade prevalecerão contra os servos do diabo. O Senhor Deus intervirá em favor dos seus servos fiéis. Satanás odeia os mandamentos do Senhor Deus, que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 1 até 17. Ele deseja que todos, sem exceção, transgridem a essa lei, que são os 10 mandamentos, inclusive o dia que o Senhor Deus santificou, o sábado bíblico, o sábado semanal, onde ali encontra o selo da criação, e o Senhor Deus ordena a todos, sem exceção, para lembrar este dia e santificar. Esse mandamento reconhece a supremacia e a autoridade do Senhor Deus e tem o seu nome: Sábado do Senhor teu Deus. Esse mandamento é o mais odiado pelo diabo, porque Satanás queria ser Deus, mas um ser criado jamais poderá ser Deus. O único Deus soberano e imortal que é digno de ser adorado é o autor dos 10 mandamentos. Esse ódio contra os 10 mandamentos causou a rebelião do querubim caído. Como ele não podia conseguir destruir essa lei, então ele deseja destruir todos que obedecem e reconhecem a supremacia do Rei do Universo. Satanás mente, engana e usa agentes satânicos para perseguir todos aqueles que realmente amam
o Senhor Deus e obedece. Esse ódio aumenta até chegar à batalha final, o Armagedon. Satanás e seus confederados vão ser derrotados e queimados com fogo e enxofre. E todos que se ajuntarem com o diabo para essa luta terão o mesmo fim. Vão ser queimados com fogo e enxofre. Mas antes desse combate final, os verdadeiros servos do Senhor Deus serão selados com o selo de Deus, sinal de lealdade e obediência. Os servos do diabo receberão uma marca. Essa marca está escrito em Apocalipse 13, 18. Essa marca se destaca os servos do diabo. Essa batalha final é determinada pelo Senhor Deus. As profecias revelam que o fim está aproximando para tal acontecimento, mas só o Senhor Deus sabe o dia e a hora. O que importa é estar preparado. Cada um sabe a sua responsabilidade. O combate se trava entre dois legisladores. Com certeza, o bem triunfará. O grande comandante, o Senhor Jesus, já triunfou contra os poderes do inferno das trevas, na cruz do Calvário. No livro do Apocalipse, capítulo 19, e versículo 11 até 21, está escrito: a vitória do grande comandante, o Senhor Jesus, com o seu exército. No livro do Apocalipse, capítulo 14 e versículo 7, está escrito: teme a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Finalizando o trabalho do Senhor Jesus na terra e no céu, ele reivindicará sua suprema autoridade. O trabalho de redenção e restauração do caráter do homem que caiu em pecado. O Senhor Jesus, Salvador, perdoou os pecados de todos os que arrependeram. Virá fundar seu reino eterno, que não terá fim. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. No livro de Mateus, capítulo 24, e versículo 36 até 44, está escrito como vão estar as pessoas em suas atitudes e comportamento quando o Senhor Jesus estiver perto de voltar. O Senhor Jesus faz comparação como nos dias de Noé. No versículo 44 está escrito: por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Muitos, infelizmente, não vão estar preparados. No livro de Mateus, capítulo 24 e versículo 27, está escrito: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim será também a sua vinda. As pessoas que não estiverem preparadas não estarão esperando esse grande evento. O preparo é indispensável. Essa vida aqui é só uma passagem.
todos têm oportunidades para uma vida entre a sociedade dos santos. A Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor Deus, tem instruções suficientes para todos que quiserem. No livro de São Mateus, capítulo 16, versículo 24, está escrito: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. No livro de São João, capítulo 14, versículo 6, está escrito: disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por ocasião da vinda de Cristo, os ímpios serão eliminados da face de toda a terra, consumidos, destruídos pelo resplendor de sua glória. O caráter de cada um é revelado, salvo ou perdido. Todos terão de dar contas de tudo que fez durante o tempo que viveram nesse planeta. As obras de cada um será revelada, boas ou más. Todos tiveram tempo suficiente para escolher o bem ou o mal, porque a salvação é individual. O Senhor Jesus fará a separação entre os servos dele e os servos de Satanás. No livro de São Mateus, capítulo 25, versículo 31 até 46, está escrito a respeito do caráter dos servos de Cristo. Quem quiser, confere, lembrando que o Senhor Jesus não faz acepção de pessoas para a entrada do seu reino. Ele convida a todos. Mas o caráter de cada um deve ser semelhante ao dele, porque ele é santo. Ele convida os pecadores para que se arrependam dos pecados e tenham comunhão com ele. O Senhor Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O convite é feito a todos, sem exceção. No livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 12 e 13, o Senhor Jesus disse: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, e no